noite. Somos alunos do 7º ano e nossa turma é composta por minha Letícia, Nicolas, Luiz Gustavo, Sheila Maria, Liz, Gabriel, Ana Caroline, Davi e Miguel. E iremos falar sobre educação parental. Educação parental é um processo pelo qual os pais responsáveis eles buscam guiar, cuidar e educar os seus filhos, e sempre buscando o desenvolvimento e o bem-estar. Existem diferentes estilos de educação parental que abordam a forma de como os pais ou responsáveis eles interagem com seus filhos e impõem limites e disciplinas. O nosso primeiro estilo ele é chamado de estilo permissivo. O estilo permissivo ele é conhecido por pais que eles têm poucos limites ou restrições em relação ao comportamento de seus filhos, porque por mais que tenha uma atmosfera amigável entre os pais e os filhos, uma relação amigável, os pais eles não ligam muito para os seus filhos. E as crianças, elas crescem com dificuldade de obedecer às regras sociais, pois os pais não impõem limites e disciplinas de maneira correta, e crescem com dificuldade de conseguir alcançar seus objetivos. O nosso segundo estilo, ele é chamado de estilo autoritário. O estilo autoritário, ele é conhecido por pais que impõem regras rígidas e esperam a total obediência de seus filhos, sem nenhum muito diálogo ou discussão. E isso leva a crianças submissas, leva a crianças com falta de supervisão, porém com capacidade de tomar decisões. Nosso terceiro estilo, ele é chamado de estilo negligente. O estilo negligente, ele é considerado um dos piores de nossa lista. Mas afinal, por que um dos piores? Porque são pais que não estão presentes na educação de seus filhos, no desenvolvimento de seus filhos. E isso leva à falta de supervisão, à falta de responsabilidade, e as crianças elas não conseguem alcançar seus objetivos da maneira correta. O nosso quarto e último estilo, ele é chamado de estilo democrático. O estilo democrático, ele é considerado um dos melhores de nossa lista, porque é um estilo saudável, é um estilo balanceado e é um estilo equilibrado. São pais que eles impõem regras e limites claros para que seus filhos entendam de maneira correta. E as crianças, elas crescem com senso de responsabilidade, elas crescem com habilidades de autorregulação e crescem não tendo na cabeça que seus pais não foram presentes na sua educação, pois eles sim participaram. E nesse estilo, o diálogo e o respeito vai ser sempre mútuo entre os pais e os filhos. Vai ser muito comum entre eles. A nossa turma desenvolveu várias habilidades, 3 habilidades, e desenvolvemos também problemas. E são elas: a tecnologia viciosa, a autonomia reversa e a autonomia controlada. Iremos falar sobre o problema, o conceito e a solução. O que é tecnologia viciosa? Tecnologia viciosa dá a ideia de como seu filho se comporta dentro de casa sendo viciado em tecnologia. Hoje em dia, muitas crianças precisam do uso da tecnologia para a sua vida. Elas são influenciadas pelos próprios pais para que obedeçam. Exemplo, o pai entrega o celular para o seu filho em troca de comer ou tomar banho. O filho se torna viciado na tecnologia. O que ocasiona a falta de educação na escola, que ele vai Se os filhos estão confundindo a compulsão com a diversão, é hora de procurar um tratamento adequado. 4 estratégias para limitar o uso do celular. A primeira estratégia é definir horários específicos para o uso desse aparelho tecnológico. Muitos pais veem seus filhos usando compulsivamente o celular e não sabem como conter esse vício. Bem, eu tenho uma solução para esse problema: definir os horários. Os pais podem definir um horário específico e um intervalo de tempo específico. Fazendo isso diariamente, a criança vai se acostumar a brincar só no horário que os pais determinaram e não vai brincar nos horários livres. A segunda estratégia pode ter a ver com a primeira, que eu mencionei anteriormente, o intervalo de tempo.
A segunda estratégia é atividades fora da tela. Quando o seu filho não está brincando com o celular, chame ele para brincar de bola, basquete, vôlei, entre outros. Fazendo isso diariamente, a criança não vai brincar muito com o celular e não vai também pensar nos horários que ela não está jogando. A terceira, que é uma instituição chamada Desintoxicação Digital, encoraja a criança a olhar rosto a rosto com outra pessoa. Porque muitas crianças ficam olhando muito para o celular e tem medo, insegurança, que essa intuição encoraja ela a vencer esse medo de olhar no rosto a rosto com outra pessoa. A quarta e última é o que seus filhos olham na internet. Eles olham coisas que não são para a sua idade e isso pode ser prejudicial no futuro. Bem, vou ter duas soluções para esse problema. A primeira é quando seu filho terminar de olhar no celular, veja no histórico de pesquisa dele. Ou use uma conta do responsável no celular do seu filho. Assim, tudo que ele vê vai estar aparecendo no celular do responsável. Iremos falar sobre a autonomia reversa. Afinal, o que é a autonomia reversa? É como a criança se comporta diante de uma situação, como, por exemplo, ela também obter um determinado objetivo e ela tem mais autoridade que o pai na situação. Como, por exemplo, quando a criança vai ao supermercado com seu pai e ela quer um determinado objeto e que não está com seus pais comprar. Então, ela começa a fazer de tudo para chamar atenção, como, por exemplo, gritar, chorar, esbravejar, fazer pirraça, em alguns casos até mesmo chegar a bater em seus pais. Negar se alimentar, fazendo com que os pais se obriguem a comprar esse objeto. Isso pode causar vários tipos de problema no dia a dia, como, por exemplo, a criança também na escola não respeita os professores e os colegas, e também o pai em casa pode perder totalmente a autonomia e a autoridade, fazendo com que ela se torne uma criança sem limites. Mas, afinal, o que é uma criança sem limites? É quando a criança quer tudo do seu jeito, na sua hora, no seu tempo, e não sabe esperar a vez do próximo. Ela também não sabe respeitar nem pai, nem mãe, professores, colegas, pessoas mais velhas, etc. Algumas soluções que podem ser colocadas em prática sobre a autonomia reversa. Orientar as crianças. Os pais devem orientar as crianças a terem limites em determinadas situações, explicando a eles o que podem ou não fazer, tendo determinado diálogo referente naquele momento. Como minha colega Shirley falou, por exemplo, quando a criança quer muito determinado objeto e os pais não têm condições de comprar aquilo, eles deverão ter diálogo e saber conversar com a criança para explicar o porquê deles não poderem comprar aquilo no momento. Estabelecer limites à criança. Gritos, choros, birras, brigas e a desobediência dos filhos são muito difíceis em alguns momentos pelos pais. É difícil reconhecer que em várias ocasiões os filhos podem passar dos limites e causar desespero nos pais. Por isso é bastante importante saber estabelecer limites, pois eles fazem parte do processo de amadurecimento da criança e é um meio de desenvolvimento delas. É possível sim que os pais estabeleçam esses limites de modo tranquilo e gentil, sem que isso afete a saúde mental da criança. Evite ameaçar bater na criança. Muitos pais usam a ameaça como forma de educar. E acreditem, ameaçar a criança vai piorar a situação delas, pois isso pode gerar limitações e traumas na vida dos filhos e trazer problemas no futuro. Por isso, é bastante importante saber conversar com a criança para ela saber que pode confiar em seus pais. Lembre-se sempre que usar a ameaça é um erro, pois utilizar o medo para educar a criança só faz com que ela cresça sem confiança nos pais e com medo deles. Estabelecer regras. Os pais devem estabelecer regras para seus filhos. Por exemplo, o filho não pegar o brinquedo de outra criança sem permissão. Essa regra vai valer para a escola, para a casa dos amigos e para todo lugar que a mesma frequenta. Incentivar o diálogo. Os pais devem incentivar o diálogo com os filhos, que é a chamada conversa com gentileza. Esse tipo de conversa pode ser até mais educativo do que algumas palmadas, para a criança não crescer com frustrações, nem traumas. Como lidar com frustrações? Os pais têm que ensinar os filhos a lidar com frustrações. Por exemplo, o filho quer muito um brinquedo. Aí os pais não têm condições de comprar o brinquedo naquele momento. Aí os pais têm que explicar para o filho que naquele momento eles não têm condições de comprar. E que em algum momento na vida as crianças podem receber um não. Nós iremos falar sobre a autonomia controlada. O que é autonomia controlada? Autonomia controlada é quando os pais buscam equilibrar a liberdade e a independência da criança.
de acordo com a sua idade, desenvolvimento corporal e mental. Eles favorecem limites, apoio, orientação e supervisão para eles, assim estimulando a autoconfiança, a capacidade de tomar decisões sozinhas e a responsabilidade. Isso também pode ajudar na segurança e no bem-estar da criança. Isso pode influenciar também muito em ajudar em brigas diariamente em casas. Como assim? Isso pode ajudar em ter um lar mais familiar e mais cheio de amor, sem aquelas brigas e conflitos entre os pais e filhos. Agora vamos falar sobre o lado positivo e negativo da autonomia controlada. O lado positivo tem a flexibilidade com a responsabilidade. A flexibilidade com a responsabilidade na autonomia controlada ensina seus filhos a saber das consequências de seus atos e ser responsáveis por eles. Um exemplo disso pode ser: se a criança tenta o plano A e não consegue, ela vai tentando o plano B, o plano C, o plano D, até ela conseguir o que quer, mas claro, sabendo das consequências daqueles atos. E na maioria das vezes, a flexibilidade com a responsabilidade dá em fins criativos e beneficentes para a criança. Agora, no desenvolvimento pessoal. O desenvolvimento pessoal na autonomia controlada ensina a criança a ter mais coesão, consistência nas suas palavras e trabalhar mais atividades cognitivas, fazendo ela ter mais atenção, ser mais inteligente e entre outras coisas beneficentes para a criança. Agora, no lado negativo, tem a burocracia excessiva, que são muitas e muitas regras que fazem com que a criança também fique desmotivada. Um exemplo disso pode ser na escola. Você percebe que ela não está mais prestando atenção, que ela está sempre com sono, sempre cansada. Isso pode gerar também graves problemas psicológicos na mente dela. Soluções: restrições à criatividade. Aumentar gradualmente o nível de autonomia das regiões, dando-lhes mais poder em assuntos locais. Desmotivação dos envolvidos. Envolver a população. Desmotivação dos envolvidos. Aumentar gradualmente. Burocracia excessiva. Envolver a população na tomada de decisões e no processo de determinar o nível de autonomia desejado. Então, caso os pais percam a autoridade com seus filhos, são indicados a procurar profissionais parentais para que esses especialistas deem conselhos para os pais, para que os pais possam lidar melhor com seus filhos, dar uma qualidade de ensino boa para os seus filhos, e para que os filhos, quando crescerem, tenham uma boa educação no futuro, saber respeitar os mais velhos e terem uma bela postura na sociedade. Agora meu colega Davi irá apresentar sobre uma prática que já está sendo praticada e, por sinal, está dando muito certo, e seria ela a educação respeitosa. Bom, a educação respeitosa já existe há algum tempo e para você praticar ela, você tem que realmente respeitar a criança de fato e também tratar ela da maneira de como você queria ser tratado. Na educação respeitosa, existem 3 ramificações: criação com apego, criação consciente e criação sem violência. Essas 3 ramificações interligadas com respeito e amor formam um lar pacífico, feliz e seguro para a criança. Bom, não é novidade para ninguém que ninguém gosta de toda hora ter que obedecer e também ninguém gosta de toda hora não ter querer. Muitas pessoas também acham até que de maneira até que cômica como as mães tratam seus filhos, com a violência verbal. Agora eu vou fazer algumas citações que ocorrem no dia a dia dessas crianças que sofrem dessa violência. Que é: se deixar, a criança sobe em cima da gente. Uma palmada nunca matou ninguém. Meu filho só funcionava na base do tapa. Essas palavras podem causar sérios distúrbios psicológicos na mente das crianças. Muitos cientistas, empreendedores e empreendedoras também afirmam isso. E tem uma frase que uma empreendedora falou que é muito importante, que é: da onde tiramos a absurda ideia de que para fazer uma pessoa agir melhor, temos que fazê-la se sentir pior? Essa palavra ela é muito importante porque faz os pais refletirem na educação com seus filhos. É claro que ainda é dever dos pais colocar ordem na casa, mas de uma maneira em que ambos os lados saiam ganhando. Porque se o pai trata o filho com respeito e bem, o filho vai cooperar com o pai em todas as ocasiões, fazendo com que o método de ensino seja muito mais fácil. Aqui vão também algumas dicas que possam ajudar a fazer esse tipo de educação que é tão importante, que é esquecer as ideias ultrapassadas,
respeitar o seu filho, duvidar de si mesmo e entre outros. Agora, nós iremos apresentar um vídeo que desenvolvemos com a Joelma Carvalho. E ela é especialista em parentalidade e hoje em dia ela está na SEDUC. Ela é formadora da SEDUC, ela participa da SEDUC.